Be Strong Cast, um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strong Cast, podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Quem vos fala é Dario Caraponali, sou sócio-diretor da Strong Security Brasil, é a empresa que oferece para vocês esse podcast e patrocina com muito carinho esse conteúdo para vocês. A Strong Security Brasil é uma empresa que atua há 21 anos no mercado brasileiro, no segmento de educação, consultoria, fornecimento de produtos. Quem quiser nos conhecer mais, acesse as nossas redes sociais, nosso site, que será um prazer esclarecer para vocês o nosso trabalho. No dia de hoje temos um podcast com Sidney Estrela, DPO, vivendo aí o mundo da privacidade de dados, né, que é o tema central do nosso podcast aqui. Então a gente vai falar muita coisa sobre esse desafio de muitas empresas e ele atuando na área de saúde principalmente, né, que é um ramo que vem sofrendo muito ao longo do tempo aí, né, com relação à privacidade, até mesmo segurança de informação, né, com casos aí de vários tipos. Sidney, o nosso podcast ele tem sempre, né, quem nos acompanha sabe, a tendência de a gente pedir para que o nosso convidado conte um pouco da sua história, né, para inspirar pessoas, para mostrar qual foi a sua trajetória para estar aí como DPO e chegar até e estar em destaque para nosso pessoal aqui da organização, identificar você como sendo uma pessoa importante para falar com nossos seguidores aqui. Legal, Seja Dario. bem-vindo. Eu agradeço o convite da Be Strong, agradeço o seu convite, Dario. É um prazer estar aqui. Bom, como já foi dito, meu nome é Sidney Estrela. Hoje, atualmente, eu estou como DPO dentro da SPDM, que é uma organização social de saúde, é um OSS. A SPDM ela é a dona do Hospital São Paulo. O Hospital São Paulo é a nossa matriz. Mas não temos somente o Hospital São Paulo, né? A SPDM ela tem um braço muito forte que faz a administração da saúde pública, né? De unidades públicas de saúde. Não só de saúde, até mesmo de educação também, a gente tem creches e a própria SPDM também tem uma faculdade, né? Que é a FPCS, é uma faculdade de medicina já que existe há mais de 30 anos. A SPDM é uma empresa muito antiga já, né? Uma empresa que já tem 94 anos já de atividade. E lá temos um desafio enorme, né? Porque a gente administra também a saúde pública e temos mais de 70 unidades sendo administradas. Só de hospital, a gente tem 7 hospitais sendo administrados dentro da grande São Paulo, até mesmo dentro também de Minas Gerais, em Uberlândia. Somos mais de 40 mil funcionários, temos mais de 1.600 fornecedores, enfim. É um desafio gigante. E como eu estou lá como DPO, né, atuando dentro da área de privacidade, como você mesmo disse, é um desafio enorme dentro da área da saúde, que é uma área já há mais de 6 anos, 7 anos, a área mais atacada por hackers. E a gente vai falar aqui durante o podcast muito sobre isso. A minha história dentro da área de tecnologia, ela já começou já há muito tempo atrás, né? Já tenho 15 anos de atuação dentro da área de tecnologia e eu acho que, como todos dentro da área de tecnologia, começou como suporte. Lá atrás eu fiz redes de computadores, também influenciado pelo meu irmão, que também é da área de tecnologia. Viemos de uma família mais humilde, eu sou paraibano, eu nasci na Paraíba, nasci em Sousa, no sertão da Paraíba. Até hoje não tem asfalto lá, onde eu nasci. Fiquei somente 3 meses, minha mãe foi para lá, a gente já éramos aqui de São Paulo, já morávamos aqui em São Paulo. E minha mãe foi para lá somente para o meu avô me conhecer. Enfim, estava enfermo, a gente ficou somente 3 meses e depois eu voltei. O meu pai mesmo, quando eles vieram para São Paulo, eles vieram também com a intenção de conseguir um emprego melhor. Eles trabalhavam na roça, vieram para cá, minha mãe era professora, meu pai trabalhava na roça, e eles vieram para cá, para São Paulo, para conseguir condições melhores de trabalho, enfim. E aí, seguiu dessa forma, né? Somos uma família muito grande, né? Temos 12 tios de cada lado. Uma família gigantesca. Exatamente. Né? Tem que alugar um estádio para fazer a festa. Nossa, né? Quando se encontra todo mundo é uma festa gigantesca. Então temos uma família muito grande, boa parte está aqui, a boa parte na verdade está na Paraíba, está em Sousa ainda, mas temos muitos tios aqui em São Paulo também.
E a minha irmã foi a primeira formada na faculdade de toda essa família. Que beleza, Então, né? Parabéns para seus pais, né? obrigado. E acho que muito da influência também, tanto do meu pai quanto da minha mãe, que é professora também, então nunca deixou a gente desistir dos estudos e a gente seguiu. Bom, entrei na área de tecnologia muito influenciado pelo meu irmão. Meu irmão também entrou na área de tecnologia ali influenciado nos trabalhos de assistente administrativo que ele trabalhava, via ali a parte de TI, começou a gostar, enfim. E eu segui nessa área porque é uma área que me conquistou. Com o tempo, eu fui trabalhando com suporte, entrei numa empresa de segurança da informação. Na época era a Proteus, hoje é a SEC. Uhum. É uma empresa bem grande de tecnologia da informação, ela foi comprada, né? Hoje é uma multinacional. E trabalhando lá eu conheci a segurança da informação. E aí me apaixonei por segurança da informação, comecei a fazer certificações, a me aprimorar na área. Fiz uma pós de gestão de tecnologia da informação. Comecei a atuar com projetos de segurança da informação. E aí, quando veio também a lei, me interessei também. Achei que casava com segurança da informação, né? A Uhum. privacidade, a Sim. proteção dos dados casava com a segurança da informação. E eu achei interessante também estudar. E aí comecei também a executar projetos de adequação, à privacidade, né? Adequação LGPD nas empresas, diversos setores. Eu fiz tanto setor de e-commerce quanto setor de logística, websites mesmo, e na área da saúde também. Então, quando eu entrei na SPDM, eu entrei para atuar com segurança da informação. Mas, com o tempo, né, Foi para a ali privacidade. começou todo esse processo também de adequação LGPD. As empresas, as empresas deveriam se adequar, né? Então, já começou uma pressão também, né? Mesmo que a lei não tivesse ainda em vigor, lá em 2019. E eu comecei a fazer esse processo de adequação já dentro do SPDM e aqui estou. Que show, obrigado aí pela história, parabéns Obrigado, pela velho. história. Isso é legal, né? A gente, na maioria dos entrevistados que a gente traz aqui, as histórias são muito, assim, parecidas, né? A gente vem de uma época onde os nossos pais passaram por certas dificuldades, né? O país tinha uma condição um pouco mais difícil, né? E a gente conseguiu, né, de certa forma, alcançar aí posições de destaque no mercado de trabalho e também melhorando Isso é muito as legal. condições geral, né? Isso é bem legal. A gente vem ver que isso no Brasil ainda é possível, né? A gente, Exato. com estudo, com esforço, dedicação, a gente ainda consegue achar um espaço no mercado de trabalho. Falando especificamente da privacidade, Sidney, a gente vem observando algumas coisas que têm aparecido na mídia, né? Saindo um pouquinho sobre até mesmo o lado mais corporativo, que nós Uhum. vamos chegar lá, é exatamente essa discussão que tem hoje em dia sobre a privacidade, né? Até fizemos um podcast semana passada com o Fernando e a gente até comentou sobre isso, né? A questão do anonimato que as pessoas querem ter nas redes sociais, na internet como um todo, que sinceramente eu na minha opinião acho que anonimato não deveria existir, né? Mas por outro lado a gente vê uma dúvida, né, que paira sobre o mau uso dos nossos dados pelas big techs, pelas empresas que têm o controle dessas informações de forma ali do uso e monetização sobre esses serviços, né, sobre os dados. Isso está em linha também porque a gente sabe que não existe almoço de graça. Se você tem um LinkedIn, se você tem um Facebook, se você tem um Instagram, se você tem um TikTok, você tem tantas redes sociais que ali te entregam um serviço que até de uma boa qualidade, né? É natural que eles estão fazendo dinheiro de alguma forma, né? Como, na sua opinião, você acha que deveria regular esse mercado? Assim, o que você pensa sobre isso? Perfeito. Ótima pergunta, viu? Porque esse é um assunto que me interessa bastante. Falar sobre como as big techs, como essas grandes empresas de tecnologia, elas utilizam dos nossos dados, utilizam das nossas informações. De fato, o serviço não é de graça. É, Não existe almoço de graça. Eles estão oferecendo um serviço para enriquecer com os nossos dados, né? Eles utilizam das nossas informações,
seja das informações que a gente fornece mesmo, ou seja das informações que eles conseguem capturar através do nosso comportamento, da utilização da plataforma, ou até mesmo informações do próprio celular, se a gente ficou muito tempo ali no vídeo ou não, se a gente olhou para determinado local do celular, isso também é capturado pela câmera, o que a gente falou também é escutado, enfim, é um desafio gigante, porque pensando no, como você disse também, do anonimato, a gente tem dois pontos, né, dois pesos aí que são complicados de trabalhar. Porque se a gente pensa, tudo bem, então não existe então a privacidade, a gente vai trabalhar ali com anonimato. Talvez a gente justifique crimes, Sim. né? Talvez a gente facilite crimes. Por um outro lado, de fato, a gente perdeu totalmente a privacidade. Hoje não existe mais a privacidade dentro da internet em si. Antigamente, né, eu costumo dizer, fazer esse paralelo como era antigamente, a gente tinha nosso álbum de fotos físico e a gente chamava nossos amigos ou familiares para ver a nossa foto da formatura e tudo mais em casa. Ok, ou seja, num ambiente controlado, a gente só tem nossos amigos, nossos familiares para verem nossas fotos. Hoje não, as nossas fotos estão expostas na rua para qualquer um ver. Uhum. Então, há uma complicação muito grande o como essas big techs, essas empresas, essas grandes empresas de tecnologia utilizam nossos dados. Porque a gente não tem exatamente o controle do Sobre o que acontece, né? como eles utilizam essas informações e geralmente é uma forma prejudicial para nós. Porque quando a gente pensa, eles estão enriquecendo com as nossas informações, ou seja, eles estão utilizando essas informações para vender produtos. Sim. Vende para outras empresas, para que essas empresas consigam influenciar compras, geralmente assim, para que a gente compre produtos dessas empresas, porque a Big Tech, ela conhece tanto sobre nós, que fica muito fácil de influenciar uma determinada compra. Eu costumo dizer muito eu li um livro, Poder da Privacidade, que é um livro muito, muito legal, que fala justamente sobre a economia da informação. Uhum. E o que a gente vê hoje, o que a gente vive hoje. A gente já não. Hoje os dados são o novo Do petróleo, né? né? Isso é dito bastante porque justamente hoje a informação vale mais do que dinheiro. Você ter acesso ao conhecer a pessoa, você consegue influenciar. Então vem daí a economia da informação, a economia da intenção, é o que a gente já está vivendo hoje, por exemplo, que é aquela falsa sensação de que você está sendo escutado. É. E o uso dessas informações, né, Sidney, a gente vê que ela já produziu quem sabe usar essas plataformas de forma eficiente, né, que se dedicou a isso, formou já alguns ou bastante milionários e bilionários, né, Exato. como influenciadores, como vendedores digitais, como provedores de serviços digitais, né? A gente vê aí no Brasil mesmo muitos milionários, jovens milionários, inclusive, né, pessoas muito jovens ficaram milionárias com isso, né? Então, assim, existe uma economia ali muito forte, né? Exatamente. Mas aí a gente tem essa questão, né? Você acredita que em algum momento, porque a gente tem também um problema jurisdicional, né? Então, você vê o Facebook americano, o TikTok chinês, e enfim, você tem uma legislação, eventualmente de privacidade LGPD, que não consegue dizer o que vai acontecer com, eventualmente, o TikTok, né? Exato. Então, assim, eu acho que talvez a gente precise, em algum momento, parar a sociedade como um todo para debater isso de forma global, né? Poxa, nós vamos querer ficar anônimo? Não é possível, né? Porque a segurança exige o não anonimato. Mas, por outro lado, nós queremos ter a certeza que meus dados não vão ser utilizados se assim eu não permitir. Exato. Se eu dizer, eu não quero que meu comportamento seja ali, Seja seja monitorado. monitorado, eu Uhum. não quero isso, eu quero ficar anônimo e nesse sentido, né, do meu comportamento, dos meus hábitos de consumo, eu não quero ser monitorado nesse sentido, né? Eu não vejo que a solução seria trazer para o anonimato em si, mas sim você ter um controle do que essas empresas estão utilizando os nossos dados, do porquê estão sendo utilizados.
que é justamente isso que a LGPD Diz, né? ela tenta trazer. Transparência, A né? transparência, exatamente. Os dados estão sendo utilizados para quê? Por quanto tempo? Eles estão sendo compartilhados com outras empresas ou não? Enfim, quais são os motivos, as finalidades e deixar isso claro, deixar isso transparente para o usuário, né? Para o dono, o titular dos dados, né? Como a LGPD lá traz. Eu acho que é por esse caminho. A questão é que nessa cadeia, muita gente ganha dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que realmente partir para uma conversa muito mais ampla com a sociedade, e a sociedade ela ter essa ciência de que os dados estão sendo utilizados, porque a grande maioria das pessoas não sabem. É. Elas não têm ciência dos direitos que ela tem sobre a LGPD. Acho que isso é com o tempo, até mesmo como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? Com o tempo, a população, né, foi entendendo os seus próprios direitos e aí começou a cobrar as empresas também. Porque se a gente depender somente da NPD, provavelmente isso não vai acontecer. Sim, é. Entrando já na LGPD, né? Fazer uma pergunta curta para você que foi uma piada que surgiu logo no começo, né? A LGPD pegou? Que falava, não vai pegar. Pegou? Olha, eu vou dizer a verdade, assim, vou ser bastante sincero. Eu acho que nesse momento ainda não. A gente já tem já aí 7 anos, né, de lei. É, 2018, É, né? a gente tem 7 anos de lei já e eu sinto que muita gente ainda não conhece. Muita gente ainda não sabe da lei e também pela atuação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que faz a fiscalização, tem poucas fiscalização, né? Tem poucas multas. Até o momento só foi só uma multa aplicada. E nós tivemos recente vazamentos importantes que Exato. Não teve nenhum nada tipo de aconteceu, atuação né? ou até mesmo alguma comunicação, né? Alguma explicação da NPD que está sendo fiscalizado, enfim. Algumas coisas também sobre a própria fiscalização mesmo fica nebuloso, porque a própria NPD ela pode determinar se a fiscalização ela vai ser pública, né, publicizada ou não. Não. E isso deixa frágil, né, o processo de fiscalização. Até mesmo para quem está pleiteando uma adequação, saber, olha, isso aqui eu posso fazer ou não posso? Porque se não está público a fiscalização e você entende, olha, uma empresa fez errado, então tá Então vou bom, aprender então com vou a. aprender com isso. Então eu acho que isso acaba fragilizando o processo de adequação e até mesmo esse processo de pegar a lei, da lei realmente funcionar. Essa é a minha opinião sobre. É. E como você vem enfrentando esse desafio lá? Só em termos de funcionário, 40 mil funcionários já é um big problem, né? Já é um Exato. problema gigantesco, né? Fora a quantidade de pacientes que deve circular durante um dia, então, assim, fora as internações, o histórico, enfim, isso aí deve ser gigantesco, esse seu data lake aí de Nossa, informações, deve ser gigantesco, né? Uma exato. empresa de 90 anos deve ter legado pra caralho. A gente tem mais de 9 milhões de dados de pacientes únicos dentro do banco. 9 milhões. Isso porque realmente é uma empresa longeva, né? Então a gente tem um tempo muito grande de atuação e várias unidades. E então o desafio realmente é muito grande. A gente tem um desafio, eu acredito muito na segurança da informação, ela partindo do usuário. Ela partindo do usuário final, quem está ali atuando diretamente com a coleta das informações, atuando realmente ali com os dados em si, manipulando as informações no dia a dia. Então eu acredito muito na conscientização. A gente tem ali duas atuações muito fortes, tanto a parte de comunicação e conscientização, quanto a parte técnica mesmo em si, né, a aplicação de ferramental, de segurança e tudo mais. Na parte de conscientização, a gente tem várias ações, como quadrinhos, a gente entrega quadrinhos para os usuários, a gente tem palestras ministradas, são mais de 30 palestras ministradas por ano que a gente faz. A gente tem uma semana da privacidade, onde a gente executa ali durante toda a semana várias palestras, até mesmo com convidados internos, convidados externos, enfim, a gente já teve até mesmo a participação da Miriam Wimmer, que é a diretora da NPD, palestrando para a gente. Também a gente tem aí sim a atuação com a parte de mapeamento de processos que precisa, a correção dos processos em si para ser adequados à LGPD,
a aplicação de ferramental mesmo de segurança. Então, eu também atuo muito com a equipe de segurança, acaba que a equipe de segurança fica muito próxima de privacidade, então a gente entra muito com firewall, endpoint, endpoint de antivírus, na verdade, né? A gente entra com a parte de controle de acesso muito forte também. A gente está num projeto agora de IAM, né, de gestão de identidade. É um desafio muito grande. Acho que até mesmo um projeto que a gente está fazendo agora, que eu acho que é muito legal, que é a própria conscientização dos próprios pacientes, de quem utiliza dos nossos serviços. Porque eu acho que é muito importante fazer esse trabalho também com a população e não somente com o interno. Funcionário. Então. Até mesmo quando a gente faz a conscientização com os funcionários, a gente tenta trazer a privacidade na vida pessoal e não a privacidade no trabalho em si. Porque se a gente conseguir conscientizar o paciente ou o próprio colaborador na sua vida pessoal, que realmente a privacidade permeia o seu dia a dia. A todo momento você está utilizando o celular, a todo momento você está utilizando redes sociais e tudo mais. E ali está, de fato, a sua privacidade está esvaindo, né, digamos, né? Está saindo ali pelos seus dedos. E é importante que essas pessoas entendam isso e elas vão aplicar isso no seu trabalho, vai aplicar, por exemplo, na SPDM, e eu acho que isso é um ciclo que é importante. Legal. Você falou de tecnologia, né? Você comentou que você começou aí na área de tecnologia, né? Tem um tipo de solução que normalmente as empresas ou o mercado dá para o problema de, principalmente vazamento de dados, né? É o famoso DLP, o Data Loss Sim, Prevention. também Né? temos. É uma tecnologia muito antiga, dos idos do início dos anos 2000, quer dizer, nós estamos falando aí quase de 20 e tantos anos essa tecnologia, e ela ainda não conseguiu se firmar, tanto do ponto de vista de solução, de implementação e de gestão dela, né? E eu tenho uma percepção de que todas as vezes que nós, né, como Strong Security, que a gente implementa soluções dessa natureza, a gente esbarra com a incompatibilidade dos ambientes tecnológicos mesmo com essas ferramentas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pega lá, algumas ferramentas funcionam bem no Windows, mas não funcionam bem no Linux, porque tem lá a questão de uma camada do tal do TLS, enfim, forma como o sistema operacional Sim, sim. funciona, e aí eu acredito que passou da hora com relação a dados em si, de também o mercado criar uma padronização para que ferramentas dessa de proteção e privacidade de dados possam atuar de uma forma um pouco mais eficiente. Você pega o Concordo. Windows, ele não está preocupado com isso. O Linux não está preocupado com isso. Você pega lá os ambientes em nuvem, não estão preocupados com isso. Você pega os bancos de dados, não estão preocupados com isso. Então, assim, eu acho que deveria ter, da forma como o mercado de autenticação evoluiu muito mais do que a preocupação com o dado em si, Exato. né? Você percebe as ferramentas, integrações, os protocolos que foram criados, né? O Wolf para OTP, o Samuel para autenticação, Sim, sim, sim. federação, enfim, tudo isso é um negócio que criou-se até questões acadêmicas em torno disso, né? No DLP você não vê isso. Eu acho que, na minha opinião, os dados deveriam sair com uma etiqueta, né? Por padrão ali, né? Um metadado cravado num registro, né? Perfeito. Para a gente poder monitorar isso melhor. Como é que você vê esse mercado? Quais são os desafios nesse sentido? O que eu entendo sobre esse desafio é que eu vejo que o DLP em si e as empresas, como elas têm trabalhado com essa parte do vazamento de dados em si, elas olham geralmente para o grande vazamento, né? Onde é possível ter um vazamento muito grande? É um banco de dados. Mas quando vaza esse grande banco de dados, são essas notícias, né? São isso que ganha mídia, por exemplo, né? Mas são poucos. São poucas empresas que têm esse tipo de incidente muito grande, é por isso mesmo que ganha mídia. Quando a gente fala de DLP, a gente está falando da gente conseguir monitorar pequenos vazamentos. E esses pequenos vazamentos é o que acontece com maior frequência. Quando eu falei sobre a conscientização, enfim, é justamente para que esses usuários eles identifiquem
e saibam o que eles estão fazendo. Às vezes o pequeno vazamento acontece até mesmo por... Imperícia, exato, desconhecimento, né? isso, Erro, né? ingenuidade mesmo, É. né? Não sabe o que está fazendo em si. É, mas o DLP em si, eu acho que, respondendo sua pergunta de uma forma mais técnica, eu acho que o DLP ele realmente ele não avançou em questão de tecnologia, porque hoje ele demanda muito trabalho para gerenciá-lo. Porque você tem um trabalho muito grande para conseguir identificar se realmente é um vazamento. A grande maioria das vezes é um falso positivo. Uhum. Você realmente não identificou, ou aquele vazamento ali em si não vai gerar um impacto tão grande. Então a gerência hoje mesmo, a gente tem um DLP. Você comentou sobre a dificuldade do DLP talvez permear sobre várias tecnologias diferentes ou vários sistemas operacionais diferentes, que é o que a gente tem lá. Hoje a gente só tem um DLP dentro do Office 365. A gente não tem um DLP, por exemplo, na máquina local. Aí na máquina local a gente tem que proteger de uma outra Outra forma. forma. Então na máquina local, por exemplo, não pode então ter USB. Então não vai colocar pendrive, não vai colocar HD externo. Mas aí no e-mail a gente protege. Mas mesmo assim sempre tem uma brecha, você Uhum. entende? E esses vazamentos eu acho que para conseguir colocar um rótulo, daria, também tem ferramentas para colocar rótulo nos arquivos, para definir o peso daquele arquivo em si, os dados que tem naquele arquivo, para você conseguir identificar se aquele vazamento vai gerar algum impacto ou não. Mas eu acho que sim, eu acho que poderia melhorar a tecnologia do DLP para melhor gerenciá-lo. Devia ter Hoje gera muito trabalho. alguma coisa do tipo DLP by default, Pode ser. sistema operacional DLP by default, né? Eu acho Mas que esse tipo de coisa tem que estar embedded dentro das tecnologias, ou poder plugar, né, dentro de uma inteligência aí de para conseguir para gerenciar isso, né? gerenciar isso, talvez ali até mesmo se as empresas que fazem consultoria, por exemplo, de CIEM também analisasse logs de DLP, talvez fosse melhor. E aí talvez isso pudesse expandir. Mas de fato, eu acho que gera um trabalho muito grande, mas ainda assim é muito necessário também. Não, entendo que não dá para ficar sem, né? A gente já tem vários casos, foram 4 casos que teve demissão dentro da SPDM, porque pessoas vazaram os dados e não tinha exatamente uma explicação do É. porquê vazou. Então a gente tem políticas, né, e normas que são aplicadas também para os nossos colaboradores, eles assinam, eles têm ciência daquilo, e o vazamento de dados aí entra naquela parte das medidas técnicas e administrativas, né? Uhum. As medidas administrativas foram aplicadas, né? O colaborador ele sabe que não pode fazer. Agora, o poder sabe que não pode fazer e fazer são coisas diferentes, né? O não poder fazer, ele sabe que não pode, mas é proibido, ele não consegue mesmo fazer, executar, na verdade. Uhum. Se não tiver uma medida técnica ali realmente impedindo que ele faça, ele vai conseguir fazer mesmo assim. E aí é onde a gente pega ele no DLP, né? Acaba pegando ali, pelo É, menos, é o que eu até comento, né? Assim, na contramão, eu falo, às vezes a empresa está avaliando lá a tecnologia, fala, mas não me cobre essa questão, essa questão. É melhor estar coberto 80% exato, também acho. do que estar descoberto Descoberto. 100%, né? Então você vai pegar alguma coisa, então é natural que o malfeitor ele vai achar eventualmente essa brecha, né? Mas o desavisado, aquele cara que não tem má fé, enfim, que é um descuido, ele normalmente você vai acabar segurando Sim, essa questão, né? Dentro do ramo de saúde, como a gente falou, né, tem sido uma área que está tendo muito alvo, né, de ataques. Por que você acha que a área de saúde tem sido esse ponto de alvo, né? O que o crime em si está buscando com isso? Acho que essa é uma discussão que você deve ter muito lá, muito. inclusive com outras instituições de saúde, né? Exato. Bom, a área da saúde é a área que detém a maior quantidade de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? E aí, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, entra o dado pessoal de saúde em si, dado biométrico, que a gente também coleta muito dentro na instituição. Tendo essa riqueza de dados, é inevitável que um hacker, o atacante, ele busque justamente essas informações. Porque ele tendo essas informações com ele, os ataques, os próximos ataques, serão muito mais direcionados. Uhum. Ele sabe muito mais sobre você agora.
né? Ele sabe muito mais sobre mim, ou sobre o paciente. A gente tem muitos ataques, a grande maioria dos ataques que acontecem, aí é estatística mesmo, a grande maioria dos ataques são através de engenharia social, né? Então o hacker que a gente conhece, aquele hacker que está ali com capuz, numa sala escura, digitando ali, isso daí é... Tá num call center. Eles Exatamente. montaram um call center hoje em dia, né? Exato, exatamente. Mas isso geralmente é retratado em filme, em série. A grande maioria dos hackers, eles atuam como se fosse realmente um ator. Eles estão ali se passando por alguma outra pessoa através da engenharia social e ele consegue pegar informações e fazer um ataque. Então, esses ataques, para que eles consigam ter sucesso, eles precisam de mais informações. Com mais informações, mais convincente aquele ataque vai ser. Então, você pega um ataque de phishing, né, por e-mail, hoje a gente já recebe já os ataques de phishing já com o meu nome completo, com o meu CPF, com o meu RG. Tudo. Fica muito mais difícil de identificar se aquele e-mail é um e-mail falso, é um e-mail de ataque ou não. Então, tendo informações, a gente tem vários ataques dentro da área da saúde, dentro da SPDM, ataques de engenharia social, onde o atacante ele tem muita informação. Por exemplo, a gente tem um ataque que acontece com uma certa frequência, tá? O falso médico. Ele entra em contato com a família, com os familiares da pessoa que está internada para pegar dinheiro, né, pedir Pix para comprar remédios. Porque é saúde pública, e aí ele justifica isso que o SUS não tem dinheiro, e aí as pessoas vai lá e manda o Pix, manda dinheiro, enfim, a pessoa já está numa situação já vulnerável, e a pessoa acaba passando essas informações. Como ele conseguiu essas informações? Através de engenharia social. Às vezes entrando em contato com a recepção, olha, eu sou médico tal, ou sou da TI, me passa as informações de quem está internado, aí ele pega as informações também dos familiares e tudo mais. Então, as informações, o setor da saúde, eu acredito que o setor da saúde é o setor mais atacado, porque justamente existe uma riqueza muito grande de dados, e que essa riqueza de dados acaba fornecendo dados para os próximos outros ataques. tipos de fraude, Exatamente. às vezes completamente fora da área da saúde. Exatamente, também. Né? Hoje em dia tem, né, que a gente fala que está dentro do call center, eu brinco porque eu recebo diariamente 2 ou 3 ligações avisando que eu tive transações em bancos que eu nem tenho conta, né? Então aquela gravação, assim, um verdadeiro inferno, Mais né? convincente ainda, né? Agora está cada vez mais convincente, né? Porque entra uma URA, né? Tem uma URA. Digite 1 para você falar com o atendente, né? 2. Fica até difícil de você bloquear, né? Acho que a maioria das vezes para você conseguir identificar é porque é um número de celular que está ligando para você, né? Nem sempre agora, viu? Então. Eu estou bloqueando, eu já devo ter centenas de números bloqueados aqui no meu telefone. Eu tenho bloqueio. Já deve ter umas centenas. Exato. Daqui a pouco eu vou ter todos os telefones. E acaba caindo, né? Porque esse ataque é um ataque... Claro que ele está expandindo, né? Mas se pega, por exemplo, uma pessoa que não tem consciência disso... Minha mãe já ligou várias vezes para mim. Sidney, teve uma transação... Não, mãe, isso daí é mentira. Então eu sempre oriento ela e meu pai para que me liguem antes de qualquer coisa, porque justamente são essas pessoas que não têm muito conhecimento, às vezes uma pessoa idosa, enfim, acaba caindo nesse Não, eu recebi uma golpe. que era para fazer aquela, como que eles chamam? Identificação de saúde do INSS. Não, você precisa fazer seu cadastro positivo, acho que é isso o nome, do INSS. Se você ainda não se cadastrou, digite 1 para cadastrar online. Eu falei, putz, olha, nem aposentado eu sou. E tem tantos ataques, né? Eles são muito criativos, né? Acho que trabalhando na área de segurança, e aí você também conhece, tem várias vertentes dentro da área de segurança da informação. Aqui eu trabalho, ela está muito mais direcionada ao Blue Team, né? A parte de prevenção em si. E a gente costuma dizer muito que no Blue Team a gente está correndo atrás do rabo, né? Então, porque os hackers, a parte de Red Team, o pessoal que realmente faz ataque, enfim, mas aí falando do hacker, da pessoa realmente tem mal intencionada, ela está à frente. Sempre à frente. Sempre à frente. Eu tive ontem uma reunião com um cliente, né? E ele estava me contando de um vazamento que ele teve e que eles ficaram assim bem impressionados como foi fácil. Um insider, né? E estava falando de uma pessoa que trabalhava na área de desenvolvimento, muito parecido com o que a gente teve com relação
aquela fraude que Recente teve agora no de sistema Pix? do Sim. Pix. Uhum. Quer dizer, uma pessoa interna que tinha acessos à informação e eles tinham todas as proteções necessárias. Só que ele era um dev e ele tinha acesso ao Git. O que ele fez? Ele abriu uma área no GitHub e subiu um monte de informação para o GitHub. E por sorte deles, né, sorte azar, essa pessoa não foi tão habilidosa de deixou ela pública, Meu Deus. deixou a pasta pública. E um hacker indiano viu esses dados lá contendo, inclusive, algumas senhas e acabou contatando essa empresa para fazer um aviso e tentar negociar ali Tentar negociar, sim. alguma questão de consultoria, enfim, né? Sim. Eu não entrei em detalhes com eles sobre isso, mas só descobriram por conta disso. Aí foram lá, óbvio, fizeram todo esse trabalho, né? Então surgiu a necessidade, pô, as empresas não podem olhar só para dentro, né? O Threat Intel, a busca Sim. de informações da empresa no mundo cibernético passou a ser algo Na essencial hoje Deep em dia. Web até mesmo também, Deep né? Web, Uhum. né? Passou a ser... Vocês têm alguma ação nesse sentido? Como você tem visto essa questão? Não vou olhar só para dentro, mas olhar para fora o que é que vazou, o que é que Exato. tem. Sim, sim. A gente tem uma consultoria que faz Threat Uhum. Intel pra gente. E já pegaram já também vazamentos. É, eles conseguiram identificar vazamentos de dados nossos dentro da Deep Web, vazamento de dados de uma ferramenta que a gente utiliza, né, hospitalar, Uhum. que é fornecida por um outro fornecedor. A gente tem algumas unidades, a gente não tem exatamente um padrão, né? Como a gente administra várias unidades, dependendo do Tem contrato, o às vezes seu é sistema. exatamente, olha, nesse contrato, é esse sistema que você vai utilizar. E esse sistema ele teve um vazamento de dados que foi parar na Deep Web. E aí essa empresa nos notificou, a gente teve que entrar em contato com a empresa, enfim. A gente até fez a comunicação com a NPD porque o vazamento foi bem grande. Entendi. É um vazamento que tomou mídia. E vocês conseguiram eliminar esses dados? Não, Não conseguem, né? não. Não consegue A gente só eliminar. identificou, estava na Deep Web, enfim, basicamente aceitar o E vazamento não sai e mais de lá, né? exatamente. Mas esse trabalho de threat intel é muito importante. Tem até uma notícia que saiu, é muito parecida com o exemplo que você deu. Acho que 2 anos atrás teve um vazamento dentro do ChatGPT Uhum. pela Amazon, do código também Sim, da foi. Amazon, onde o desenvolvedor ele subiu os códigos da Amazon somente para comentar os códigos, né? Pediu para o ChatGPT fazer a parte do comentário, né? Identificar o que cada parte do código fazia, que geralmente o desenvolvedor tem preguiça, né, de fazer isso, Fazer não gosta, documentação, né? exatamente a parte de documentação, mas ele acabou vazando os dados dentro do ChatGPT. E aí pessoas relataram que quando pedia algum código ao ChatGPT, ele estava entregando o código da Amazon. Quer dizer, Quer dizer, aprendeu, né? também, inclusive, a ferramenta de DLP também já está fazendo esse trabalho de identificar dados que estão sendo colocados dentro de chats, de IA. Isso a gente já tem orientado as empresas, inclusive na própria Strong a gente tem política, né, de uso de inteligência artificial, né? Exato, ele já dá ali um banner ali, né? Quando você está copiando algum texto, enfim, ou até mesmo digitando algum texto que contenha dados pessoais, dados pessoais sensíveis ou dados sigilosos da empresa, o DLP já consegue Já já barrar. consegue barrar, né? Uhum, Isso é bom. é bem E uma legal. das coisas que a gente tem, né, a Strong é uma empresa que capacita muita gente ao longo do tempo. E é algo que a gente também, nas nossas consultorias, a gente sempre acaba barrando, né? Que é a competência das pessoas no qual o material humano que a gente tem para trabalhar. Estou falando do ponto de vista de equipe mesmo, Sim. você como DPO, a área de tecnologia, com os seus analistas, Blue Team, Red Team e tal. Uhum. Como você tem visto esse momento do mercado? O mercado de segurança da informação sempre foi um déficit, né? Mas a gente vem percebendo que, em função da velocidade da absorção de pessoas, a gente tem uma redução do conhecimento, da competência. Também. Como que vocês estão enfrentando esse desafio lá? Sim, Como está isso hoje? a gente também está sentindo essa dificuldade de achar profissionais qualificados, e eu acho que os profissionais qualificados não estão ficando no Brasil. Então, o que está acontecendo, eu acho que é muito por esse caminho. Eu mesmo tenho
tenho vários grupos, né? Conheço muita gente da área da tecnologia da informação, dentro da área também de segurança da informação, e muitos dos meus amigos já não trabalham mais no Brasil ou não trabalham para o Brasil, né? Estão no Brasil, mas continuam prestando Exatamente. serviço para a empresa de fora. É, e a qualificação em si também, eu acho que aconteceu um déficit. Não sei se são os profissionais de hoje, né? Talvez a nova geração não esteja buscando, talvez o estudo, a qualificação em si, ou querem resultados muito Rápido. rápidos, né? Também eu sinto isso. Eu tenho profissionais novos também na equipe, e eu tive bastante dificuldade até conseguir achar pessoas que tivessem um perfil de buscar realmente conhecimento, né? Aprender Evoluir, mais, né? evoluir em si, porque queriam resultados muito rápidos. Mas realmente, sim, dentro da área de segurança da informação ou dentro da área de tecnologia mesmo em si, eu acho que a gente está sofrendo, a gente já sofria já, a formação em si, porque a gente forma pouco e as pessoas que a gente tem qualificadas não estão ficando no Brasil. Então, eu acho que esse é o grande problema. Eu vejo também que os formados da pandemia estão no mercado, né? E a formação durante a pandemia Boa houve um observação. gap assim muito grande em função do pedagógico, né? O lado pedagógico teve que ser transformado. Então, eu acho que a capacitação ficou deficitária, Deficitária, sim, né? É uma geração que sabidamente a gente sabe que é um pessoal um pouco mais imediatista com essa imediatista, sim. questão do buscar. E aí esse online eu acho que criou um déficit importante no conhecimento, relações humanas e tudo isso. E são as pessoas que entraram na faculdade naquele período que foi transformador, né? Quem estava mais ou menos com 5 anos de formar, 5 anos, 6 da pandemia, 5 anos, deu tempo do tecnólogo se formar dentro do período Dentro do período de da... pandemia, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? A gente tem um desafio aí muito grande para reverter, primeiro, né, a parte do comportamento, né? Que é aquele pessoal que não tem uma vivência empresarial, não estagiou dentro de uma empresa, Exato, quer ficar no home office, mas não entende os riscos do que ele está fazendo, perfeito, né? Então ele está lá trabalhando como se estivesse no videogame, que eu acho que o videogame perfeito. traz muito isso pro jovem que não vivenciou o mundo empresarial como é, que é do tipo, morreu, do reset, começa de novo, Começa de tentativa novo. e erro. Então eu acho que existe muito essa questão do tentativa e erro no dev, né? Até tive a gente fez um podcast aqui com o Fernando e eu até comentei isso sobre quando eu comecei na área de tecnologia, tinha muito mainframe, né? Era a época, Sim, a parte sim, de downsize estava no começo, estou falando isso nos anos 90, né? E eu percebia que, por exemplo, numa gestão de mudança, tinha que fazer toda uma documentação antes, sim. homologar tudo antes. No processo de implementação de uma mudança, se mudasse a fonte da letra que aparecia na tela, ou num pop-up, ou a cor mudava, ou aquilo que deveria aparecer não aparecia, era rollback. Não se ia em frente porque alguma coisa estava diferente do Alguma que coisa está foi diferente, homologada. exatamente. Hoje, a gente não vê mais isso. A gente vê um negócio ali muito do, do DevSec, né? Então vai lá, põe em produção, não homologou direito e põe, ocasiona vulnerabilidade, então é tentativa e erro, né? E o que eu falo sempre, Sidney, é que para TI funcionou, tá bom. Não vamos mexer porque está funcionando. E para segurança não é assim. Para segurança, funcionou, começou o nosso problema. Exatamente. É. Eu tenho uma opinião talvez um pouco conservadora quanto a isso e vai muito no mesmo caminho que a sua. Quando a gente fala sobre esse processo mesmo de... Talvez o processo de aprendizagem online não seja exatamente o problema, mas eu acho que a gente também não está preparado para isso. Uhum, As instituições não estão preparadas para formar de fato o profissional de forma totalmente remota. uhum. E aí vem minha opinião, talvez um pouco conservadora. Eu passei boa parte da minha carreira trabalhando de home office full. Eu não ia na empresa, sei lá, em 3 meses. Eu ia uma vez a cada 3 meses.
Foram 4 anos da minha vida totalmente de home office e eu odiava. Eu não gostava, por mais que eu já tivesse tido toda a experiência presencial e, enfim, deslocamentos longos, 1h30 no ônibus, 2 horas para chegar no trabalho, enfim. Mesmo assim, trabalhar de home office full, para mim era muito ruim. Eu senti que eu comecei a perder a cultura da empresa, o contato com as pessoas, eu já não sabia mais com quem eu estava lidando, porque nem câmera o pessoal ligava. Tudo Então, fechado. a gente conversava ali, enfim, eu senti que eu comecei a perder ali a essência do trabalho em si. E aí entra muito naquela parte dos soft skills e hard skills. Quando a gente vai para a formação do colaborador, da formação do profissional em si, se ele não tem essa vivência de trabalho lá no início, ele não forma os soft skills. Talvez ele tenha muito conhecimento técnico, mas ele não sabe lidar, às vezes, comportamental, ele não sabe. E eu mesmo aprendi muito no presencial. Eu aprendi muito ali no dia a dia, a como lidar com o trabalho, como lidar com as pessoas, enfim, durante o dia a dia. E eu acho que não ter essa vivência, o colaborador, o funcionário não ter essa vivência lá no início, ele tem uma dificuldade no trabalho. E eu te falo isso por conhecimento, por causa própria, né? Da mesma forma como você falou, né? Eu nasci numa família aí que classe média baixa, poderia dizer, né? Felizmente não passamos necessidades como muitos, né? Sim. Meu pai conseguiu ali dar o mínimo pra gente, né? Conseguiu dar estudo, né? Apesar de sempre escola pública. Mas quando eu comecei a ingressar no mercado de trabalho, foi o momento quando eu tive contato com pessoas e eu tive a felicidade de começar a trabalhar em uma empresa multinacional, onde a questão cultural do verdadeiro entendimento do que era ser um profissional de qualidade, responsabilidade, né? A qualidade do trabalho, tudo aquilo que foi o que me transformou no que eu sou hoje, né? Eu sou um empresário porque eu pude observar um empresário Isso. trabalhando, eu pude observar, que era um americano, dono da empresa onde eu trabalhava, pude observar o comportamento dele, o que ele falava, como ele se comportava. Então aquela questão do espelho, né? Falou, admiro essa pessoa, deixa eu olhar como ele faz, porque a nossa cultura, né, que nem você trouxe a cultura da sua família, Exato. né, aquela cultura, pô, como que eu vou adquirir uma cultura de um grande empresário, de uma pessoa que tem uma mente diferente, né? Você precisa conviver com aquela Essa pessoa para você poder adquirir esses novos hábitos, essa é a né? essência do ser humano, né? Esses novos hábitos. E eu digo que eu me transformei ali, Exato. convivendo com os colegas, vendo eles trabalharem, vendo ele performando, não necessariamente com contato comigo. É uma conversa de cafezinho, é Isso. ele encostando na mesa do lado, conversando com um funcionário que você está escutando o que ele está falando, uma questão de uma observação corretiva. Você vai absorvendo no mundo empresarial ali todo aquilo que acontece. E eu acho que esse home office que aconteceu com esse pessoal, a gente está sofrendo um pouco disso, né? O que você colocou é bem importante, né? E tem saída isso? Acho que as empresas estão voltando tudo, né? Assim, então, Exato. hoje dizem que tá só menos de 30% das pessoas estão Estão voltando justamente, estão fazendo esse rollback porque sentiram também, talvez ali, pessoas que não tenham tanto comprometimento, né, com o trabalho em si, porque às vezes está em casa e não tem o comprometimento, ou às vezes está em casa e tem muita distração, né, em si. Eu mesmo, quando eu trabalhava de casa ali com a minha esposa me chamava toda hora, enfim, achava que eu estava em casa, vem tô aí, em né? casa, Me ajudar a então eu trocar o posso, gás aí, né? exatamente, então posso fazer qualquer coisa dentro de casa. Mas sim, eu acho que a solução em si talvez seja um modelo híbrido. Eu acho que o modelo híbrido é um modelo funcional. É claro que o home office, ele retirou as fronteiras. Então ele tirou tudo isso das fronteiras, então pessoas que moram São Paulo, a gente sabe que é a grande metrópole, então Sim, isso é é onde estão a importante. grande maioria dos empregos, principalmente de tecnologia em si. E você não estando em São Paulo, você está fora dessa grande metrópole, fora dessas vagas em si, que são as melhores vagas de tecnologia no Brasil. E o home office permitiu que pessoas que moram em outros locais consigam também trabalhar nessas vagas. Mas, novamente, eu acho que o grande problema em si é essa formação.
Se o colaborador tem informação, por exemplo, meu irmão, ele trabalha de home office, ele adora hoje, mas ele teve um background muito grande de passou pelo formação. processo. Exatamente. Então, essa parte cultural, que é a essência realmente do ser humano, a gente aprende copiando. Eu vejo, a gente contrata muitos estagiários, né? A gente gosta de formar gente, né? Exatamente pela falta no nosso lado. Tem estagiários que querem trabalhar home office. Não, estou procurando um estágio. Como é que é um Porque o estagiário estágio é... aprende em home office? Eu sinto, eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Por que ele quer ficar home office? Porque, enfim, às vezes não é nem a questão da distância em si, porque ele acha que é isso, eu prefiro ficar em casa. E aí também já não tem uma vivência, às vezes talvez seja uma pessoa já mais introspectiva, e o que piora mais ainda para o trabalho, enfim, é difícil. Voltando lá para a privacidade, eu lembrei aqui de um assunto que eu ia comentar com você e acabei perdendo a sequência, é a nuvem. Vocês lá não precisam colocar sobre a sua arquitetura, né? Mas como você vê o uso da nuvem? Essa questão, eventualmente, dos dados serem colocados em outra jurisdição, em outros países, a segurança desses dados também sendo terceirizada para alguém, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Que do outro lado, quando a gente fala em nuvem, tem um data center, tem energia, tem hardware. Não existe a nuvem, né? Não existe uma nuvem, né? Tem um hardware, quer dizer, um data center provendo um serviço de uma forma muito eficiente e disponível, aparentemente muito disponível, né? Para a gente. Como você tem lidado, você pessoalmente, aí nessa visão de nuvem, né? Qual que é o teu conceito sobre isso? Eu acho que, bom, a gente não consegue fugir, né? A nuvem a gente precisa utilizar. Temos um modelo híbrido lá. Então a gente tem tanto data center, né, data center físico, não que a nuvem não seja um data center, mas a gente tem a data center físico, fica no Brasil, claro, e a nuvem também a gente exigiu que fosse no Brasil também. Então a preocupação vai muito por esse caminho, para que os dados eles não vão parar, por exemplo, em alguma jurisdição que não tenha uma lei geral de proteção de dados, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não têm uma lei geral, eles têm leis estaduais. Então, dependendo do estado, a lei é um pouco mais branda, enfim, não é tão rígida. Na verdade, se a gente olhar para todos os estados ali, se eu não me engano, acho que a Califórnia que tem uma lei um pouco mais rígida sobre privacidade, sobre proteção de dados, mas mesmo assim a gente acaba estando exposto porque o Estado em si, o grande, o Estado em si, né, dos Estados Unidos em si, ele tem backdoor, eles querem utilizar, eles querem olhar quais são os dados que estão sendo tratados. Isso também tem os motivos em si, né, por terrorismo e tudo mais. Então eles acabam explorando. Então esse é o grande medo até mesmo da própria Europa, né? A Europa exigiu que o Google, por exemplo, estivesse na Europa, porque eles não iam mais transferir dados diretamente para os Estados Unidos. Então a nossa preocupação vai muito nesse caminho. A utilização da nuvem a gente tem que utilizar, infelizmente. Não tem como. A gente precisa disso. A gente precisa da velocidade e da disponibilidade que a nuvem nos proporciona. Mas a preocupação vai, onde estão esses dados? Esses dados vão ficar armazenados onde? Por quanto tempo? Quem está tendo acesso a essas informações? Então a gente questiona bastante, por mais que a grande maioria desses contratos com nuvem, com as grandes empresas de tecnologia, sejam somente um contrato de adesão, né? Um NDA, a gente não consegue nem mesmo colocar as nossas próprias cláusulas contratuais. Então a gente fica um pouco à mercê do que eles oferecem, do que eles falam que tem. É a brincadeira que a gente fala, né? Sabe como o elefante dorme, né? Do jeito que ele quer, né? Então a gente é obrigado a dormir com o elefante, né? Do jeito que eles contrato de querem. adesão, a gente acaba tendo que aceitar isso, né? Mas a preocupação vai. Pelo menos os dados eles estão aqui, por exemplo, Microsoft está aqui no Brasil, Oracle a gente também tem aqui dentro do Brasil, então as nossas nuvens estão aqui. E com relação a gente também conversou em alguns outros podcasts sobre avaliação de fornecedores. Boa. Que é um ponto também aí nevrálgico nessa questão, né? Indo na onda desses últimos fraudes que tiveram, né? Como que você vê essa questão? A gente faz um trabalho muito legal lá com fornecedores, tá? Porque a gente tem tanto uma frente quanto a parte de cláusulas, né, contratuais,
Não vai garantir exatamente que o fornecedor ele siga todas as cláusulas. A gente tem ali talvez ali uma segurança jurídica em si. Uhum. Mas a gente faz mais do que isso. A gente treina nossos fornecedores. Então a gente Legal. tem uma parte de treinamento onde os fornecedores eles precisam assistir todos os vídeos de treinamento. Isso não só da parte de LGPD e segurança da informação, a gente tem várias outras ações, até mesmo de antifraude, anticorrupção e tudo Uhum. mais, que os fornecedores eles têm uma plataforma somente para eles. A gente também tem um trabalho de auditoria, onde a gente marca com o fornecedor e faz uma auditoria do fornecedor. A gente tem a parte de diligência, onde a gente aplica um questionário, tanto para o serviço em si, para conhecer o serviço que o fornecedor presta, quanto também para o próprio fornecedor em si, saber se o fornecedor você conscientiza seus colaboradores sabem sobre LGPD, sabem sobre segurança da informação, sabem sobre controle de acesso, sabem que os dados e informações de senha, por exemplo, não pode ser compartilhado e tudo mais. A gente faz todo esse trabalho também, além de Privacy by Design e Security by Design. Então, a gente tem, como eu disse, mais de 1.600 fornecedores ativos hoje na SPDM. Só. Só. E esses são os ativos. Então, a gente tem tanto um trabalho de background para análise de fornecedores que já estão ativos e já estão prestando serviço, quanto fornecedores novos. É o onboard dele. Exatamente. E nesse onboard a gente faz todo o trabalho de Privacy by Design. Então, a gente tem toda a parte de análise do projeto técnico, inicialmente. Olha, o projeto que você pretende contratar um fornecedor, um serviço em si. Então, deixa a gente analisar antes, a gente validar, identificar o que pode ser colocado aqui de exigência de privacidade, exigências de segurança, até mesmo na hora da contratação. Por mais que sejamos uma empresa privada, a gente segue alguns ritos públicos de Uhum. contratação. Então, vamos contratar um fornecedor, a gente faz um pregão. Então, entra geralmente o menor preço. E isso também de uma É um forma... pouco ruim, né? Exatamente. Porque entram os aventureiros, né? Entram muitas empresas, às vezes, que não têm Qualidade a mínima qualidade, exigida. ou às vezes nunca nem prestou esse tipo de serviço. Ela entrou realmente para prestar ali. Eu vou ganhar, assim que eu ganhar, aí eu contrato toda a estrutura e vou prestar o serviço. Então, nosso trabalho é muito importante nesse quesito, porque a gente impede que esses aventureiros entrem, porque a gente coloca alguns bloqueios ali, né? Algumas coisas, algumas exigências que essas empresas não vão conseguir atender. É aquelas empresas que vendem de prego a satélite, né? Foguete Exato. espacial. É isso aí. Vende de tudo. Sidney, chegando no final aqui, muito Nossa, muito obrigado rápido. pela tua presença, sua Eu participação. que Deixa uns agradeço. minutinhos finais para você ter suas últimas palavras, recomendações, enfim, sua Legal, mensagem final aí. legal. Bom, não posso deixar de agradecer a oportunidade, foi muito boa a conversa. Eu acho que é muito importante essa oportunidade para a gente falar sobre segurança. E eu acho que o podcast em si, ele faz um trabalho muito, muito legal de buscar e trazer a realidade da segurança da informação e de privacidade em si para as pessoas que estão começando agora, né? Para o pessoal que está começando agora, eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem e trazer a história, né? O que eu fiz para chegar onde eu estou, né? Então, parabenizar o trabalho de vocês, eu acho muito legal. Assisti vários podcasts, já agora eu gosto muito de ouvir, vocês comentaram aqui, olha, o pessoal está assistindo, mas tem muita gente que escuta, eu sou das antigas, eu só escuto. Então, eu vou ali durante o percurso, até mesmo durante o trabalho em si, eu fico escutando. E, como eu disse, é muito importante esse trabalho. Falando em si sobre a segurança, eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande. E eu acho que, de fato, a segurança ela não está acompanhando os desafios de fato da segurança em si que a gente está vivendo, dos ataques que a gente está sofrendo. A IA, ela está expandindo muito, ela está crescendo demais e eu acho que a segurança não está acompanhando. Então, eu deixo aqui talvez a reflexão sobre o que a gente vai viver de futuro. Eu tenho muito medo, eu temo bastante sobre o futuro das IAs, o futuro do que é possível ser feito ou o que já é feito hoje. A gente está vivendo um deepfake, por exemplo, já muito fácil de ser feito, o bullying já com deepfake.
As crianças hoje estão sofrendo demais nas escolas com isso. Então, eu temo bastante política. Quando a gente vai realmente para a política também, as eleições estão aí, e com toda essa tecnologia que a gente tem agora embarcada, até mesmo do Google, né, o View 3, por exemplo, a gente tem aí talvez aí um desafio muito grande para lidar com isso, e vai ser muito complicado. Enfim, então eu deixo essa reflexão e novamente agradeço aí a Eu que oportunidade. agradeço, Sidney, muito obrigado pela sua presença. Só comentando aí finalmente o que você colocou, né? Eu acho que a humanidade ela precisa realmente refletir sobre as questões éticas, né? Exato. Que eu falo, né? Algumas coisas eu não negocio dentro da Strong, que é ética e caráter. Competências a gente treina, né? Comportamento a gente molda, mas caráter a gente não consegue formar. E isso que eu acho que a gente precisa refletir, porque toda tecnologia usada de forma responsável, pessoas com caráter e bom princípio, elas vão ser usadas para o bem. Então eu acho que a humanidade tem que parar para pensar no uso que a gente faz das coisas. A palavra é um negócio que nasce com a gente e ela tem um poder bizarro. E tem muita Perfeito. gente que usa para o mal e destruiu já civilizações, né? Então acho que esse é um recado final que eu deixei para a turma, que eu Legal. acho que é para a gente refletir Com certeza. sobre Com isso, certeza. né? Gente, mais um podcast terminando aqui. Muito obrigado, Sidney, pela Agradeço, Dario. brilhante participação. Obrigado. Pessoal, nos ajude aí, compartilhe nossos vídeos, clique no sininho para receber as notificações, que a gente sempre está colocando alguns cortes, algumas coisas relevantes aí. E lembre-se que esse podcast é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa que está há 21 anos aí formando pessoas, qualificando o mercado de trabalho, temos pós-graduação, temos nossa consultoria, produtos, serviços na área de segurança e privacidade. Nos procurem, falem com os nossos agentes de venda, ou nos contatem pelas nossas redes sociais ou site. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.